Olá, amigos queridos, mais uma vez diante de você, levando uma mensagem positiva. Hoje nós vamos falar sobre até onde vai o limite do ser humano, até onde pode o homem chegar. E para começar, eu começo esse vídeo dizendo que o Salmo 126:3 declara: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse versículo é uma celebração de gratidão pelo livramento e intervenção divina, reconhecendo que Deus realiza o impossível e transforma as lágrimas em alegria, gerando uma grande satisfação profunda. Assim tem que viver o homem com Deus. Mas vamos falar sobre o homem. Vamos falar de nós. Segundo a Bíblia, o limite do homem é definido pela sua natureza mortal e finitude perante a eternidade de Deus. Quando a gente entra na obra divina, é por gosto, é uma escolha. Eu não busco validação, não sou um influencer, mas faço o que gosto, estar aqui diante das câmeras falando de Jesus. Eu não sou protagonista daquilo que procuro levar para você e fico feliz, não por me ouvir, mas por sentir a palavra de Deus, que ela é mais importante do que eu. Mas vamos começar pelo limite físico de nosso tempo, do nosso tempo de vida, que é a referência e nos mostra lá em Gênesis 6, versos 3, mencionando que 120 anos é um período determinado após a corrupção humana. Veja bem, e digo que o mau uso do ser humano é o tempo e o espaço. O tempo e o espaço. Outros limites abordados incluem a morte física inevitável, conforme diz lá em Jó 14, que ele disse: os dias dos homens estão determinados, o número de meses dele estão no teu controle, ou seja, de Deus. E ele estabelece o limite que não pode ultrapassar a necessidade de autodomínio e a dependência divina, reconhecendo a soberania de Deus. Ele sabe o nosso tempo de vista. Isso só não acontece quando você desafia Deus, onde você coloca a sua estrutura física em jogo. Por exemplo, se jogar na frente de um trem. Pois é, isso chamamos de livre-arbítrio. É lógico que você vai morrer, que você vai sofrer um acidente gravíssimo. Só para você lembrar, a Bíblia frequentemente aborda a brevidade da vida terrena, utilizando metáforas como sombra, como neblina, ou peregrinação, para ilustrar que a existência física ela é passageira. Querendo ou não, você tem um tempo de validade. Você não é um produto de uma produção industrial, mas temos sim um tempo de validade. Você tem um tempo de vida. A perspectiva bíblica ensina que somos estrangeiros e forasteiros na terra, indicando que este mundo não é o nosso lar definitivo. Preste atenção. Então simplesmente não passe pela vida, mas viva a vida com alegria, com Deus. Mas o que dizer do limite de vida em 120 anos? Lá em Gênesis 6:3, Deus declara: seus dias serão limitados a 120 anos. Ele não gravou 120 anos, é mais ou menos. Ainda fala no fim, antes do dilúvio. Porém, Deus deu a dádiva a Matusalém de viver 969 anos por um motivo especial, ou seja, precisava dele em vida. Embora intérpretes debatem se isso se refere à duração de vida humana após o dilúvio ou ao tempo para o julgamento. Prestem atenção, pois se tornou um padrão bíblico para o limite físico máximo, reforçado pelo fato de Moisés ter vivido 120 anos. Será que é uma coincidência?
Mas não há contraste entre o tempo de vida de Matusalém e Moisés, pois na idade dos mesmos é que Deus trabalhou. Ele é Deus e dono do tempo de sua vida, não é você que determina. A Bíblia Sagrada aborda a fragilidade e a brevidade da vida humana nessa terra, comparando-a com elementos da natureza, como a erva, como a flor do campo, ou o sopro, indicando que nascemos e morremos na terra. A sua alma e seu espírito têm um limite estabelecido por Deus. Está estabelecido por Deus nessa terra. Ele sabe. A perspectiva bíblica, no entanto, destaca que essa vida passageira, o que ela é? Ela é uma preparação para a eternidade. É um tempo limitado que você tem aqui, que Deus permite. Daí vem seu livre-arbítrio para você o quê? Escolher entre a salvação e a condenação humana. Presta atenção. Nós somos uma brevidade da vida, como a erva ou o sopro. Eu já falei sobre isso. A Bíblia frequentemente compara a vida a algo passageiro, a algo limitado. O Salmo 103, no verso 15 e 16, diz: o homem é como a erva, seus dias florescem como a flor do campo. O vento sopra e ela desaparece, e o seu lugar nunca mais a vê. Estou falando besteira? Estarei mentindo? Nós somos temporário, pois o livro de Jó, no capítulo 14, no versos 5 e 6, destaca que o homem tem limites que não pode passar com os dias contados e determinados por Deus. Sim, você tem um prazo de validade. A fragilidade humana é contrastada com a natureza imperecível de Deus. Deus sabe o que quer, Deus sabe o que vê e o que pode. Naturalmente, entre os limites de comportamento ou o chamado nosso autodomínio, a Bíblia ensina que o homem deve ter limites morais e emocionais, vivendo com sobriedade e justiça, conforme está escrito também em Tito, no capítulo 2, versos 12, controlando a nossa natureza carnal. O primeiro limite imposto ao homem foi lá no Jardim do Éden, onde foi proibido comer da árvore do conhecimento, da árvore do bem, da árvore do mal, estabelecendo a obediência a Deus. Ali era um limite de ação que o homem teve e tinha que ter cumprido. Porém, o homem fracassou. Ele fracassou também pela sua curiosidade, ou seja, queria conhecer o que lhes foi proibido. Passou do seu limite natural. Às vezes afirmamos que o homem tem limite de ação, e é um dos pilares da filosofia, da psicologia e da condição humana, que é chamada de finitude. Você tem um prazo de validade, você tem um fim, você não é eterno até o seu julgamento final. Ela reflete a ideia de que, embora seres humanos possuam o quê? Livre-arbítrio, já falei, racionalidade e a capacidade de intervir no mundo, nós somos o quê? Simultaneamente condicionados por fatores internos e externos que restringem a nossa atuação. Depende de você. Só que a vida não é sua. Vamos lembrar que temos limites físicos e biológicos como corpo e tempo. A nossa natureza é condicionantes sociais e culturais que a gente vive até a nossa morte. Em resumo, pelo lado espiritual, o limite bíblico do homem é a sua condição mortal, que sublinha a sua total dependência da graça e da imortalidade divina. Somos limitados, somos temporários. A Bíblia diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. É fato que não conseguimos ver o tempo passar.
Basta olhar os meses do ano, como passa depressa. Parece que foi ontem que estava sendo comemorado o ano novo. Os filhos, que outrora eram bebês, já são adultos, já se casaram e nos deram netos. Certamente, a vida é breve e precisamos saber aproveitá-la com consciência, com o bem. Assim, reconhecemos fatores importantes da vida. Os limites estão em sua mente. A Bíblia diz em Mateus 17:20 que se tivermos fé com gratidão, como um grão de mostarda, para nós nada será impossível. Mas lembre-se que o improvável não é impossível. Olha bem, o improvável não é impossível. Mesmo que tenhamos grandes promessas dele, não nos fará nenhum bem se a nossa mente estiver restrita a conceitos limitados e preconcebidos. Lembre-se que na questão matemática, se você tem 90% de improbabilidade, então você ainda tem 1% do provável. Ainda resta esperança mesmo sendo em 1%. Eu vou dar um exemplo aqui que eu passei sobre a minha pessoa, que aconteceu comigo. Quando eu fiz uma cirurgia, foi um sucesso. A cirurgiã me disse após a cirurgia: você tinha 5% de sobreviver. Então eu venci sobre os 90%, 95% de chance de morrer. E graças a Deus eu estou aqui hoje vivo. Mas eu vou mais adiante. Eu digo que o que vale é o livre-arbítrio e cito como exemplo: um dia o homem quis ser Deus. Um dia o homem criou aquela ovelha chamada Dolly dentro de um laboratório, uma cópia do próprio animal. Esquecemos? Esqueceram? Mas o que me toca é que essa é uma reflexão profunda e o avanço sobre a teologia, na filosofia da vida e na espiritualidade. Sendo assim, a afirmação de que o limite do homem é viver para Deus pode ser comentada sob diferentes perspectivas. Pense bem no que eu falei. A frase se assemelha ao conceito de que o limite do homem é a oportunidade de Deus. Isso significa que quando atingimos a nossa limitação física, a nossa limitação intelectual, a nossa limitação emocional, é o momento onde a fé entra em ação e o poder de Deus, ele se manifesta superando as impossibilidades humanas. É notório, é claro. Então entendemos que a vida não é uma equação matemática, não é simplesmente regida pelas leis físicas, mas sim por alguém muito superior a isso tudo, que é Deus. É Deus que faz tudo isso. Estamos sempre guiados pelas impossibilidades, sempre pelas impossibilidades humanas, que ignoramos. Mas tais problemas que ignoramos não desaparecem. Portanto, vigie, olhe, ore, busque. Mas vai aqui mais uma pura reflexão. Portanto, cito e menciono uma adaptação de um dos versículos mais profundos e práticos do livro de Eclesiastes, que está lá no Antigo Testamento, no seu capítulo 9, no versículo 10. Prestem atenção. Em Eclesiastes 9:10, exorta-nos a viver com intensidade e dedicação, afirmando: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque lá na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha que versículo que resume o nosso tempo de vida. O versículo destaca a importância de aproveitar a vida e realizar o trabalho
com empenho enquanto há oportunidades para nós. Pois a morte encerra todas as nossas atividades terrenas. Acabou-se ali quando morremos. Mas eu vou repetir novamente este versículo para você refletir. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque, repito, na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Analise e vê como somos limitados. Então nós reconhecemos que somos o quê? Falei agora, limitados. E nem dono de nossas vidas nós somos. Não somos infinitos, somos limitados e devemos se apegar a Deus sempre, sempre, sempre reconhecendo que tudo é um presente dele, é um presente de Deus, que antes que chegue a velhice ou a morte, ele deu essa satisfação para nós. Lembre-se que a sua carne volta a ser pó, e seu espírito vai para onde? Volta para Deus. Os versículos citados, as palavras reflexivas até agora, é uma exortação, ação e intensidade e na vida, focando em fazer o bem e o melhor agora, porque o tempo de trabalho é finito. Então, já que você conhece essa frase bíblica, um dia para Deus pode ser 1000 anos, e vice-versa, baseado em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8, e no Salmo 90, no verso 4, o que significa isso? Significa que Deus é eterno e não limitado pelo tempo humano. Ele ilustra a perspectiva de vida, onde tempo é relativo, destacando a paciência que Deus tem conosco e que Ele está acima das limitações cronológicas que o homem marca no tempo num relógio. A ciência e a criação humana não é uma fórmula matemática, como eu disse. E reafirmo, um dia é igual a 365 mil dias, ou 1000 anos. Mas isto é mais uma metáfora para mostrar que o tempo para Deus é irrelevante. Ele não está preocupado com isso. Deus é eternidade. Deus, ele é atemporal, e ele está presente no passado, ele está presente no futuro e simultaneamente. Enquanto nós, humanos, vivemos aprisionados ao relógio do tempo, você está sempre marcando o tempo, olhando o seu calendário. O contexto do Novo Testamento enfatiza que, embora a promessa da vinda de Deus pareça demorar, ele não está atrasado, porque ele é longâmino, porque ele é paciente. Foi ele que criou o tempo. A passagem, ela contrasta a brevidade da vida humana com a eternidade de Deus. Lembre-se disso, gente. Lembre-se disso, meu querido. Essa expressão convida os cristãos a confiarem na soberania de Deus sobre o tempo, não medindo a ação divina pelas expectativas humanas. O homem faz projeção, perspectiva, faz projeto. O seu relógio é humano, o de Deus, ele é espiritual. Nada tem a ver com isso. Você, por exemplo, você escolhe a cidade que você vai morar. Mas você não escolheu a cidade que você nasceu. Você não decidiu por aonde você ia entrar neste mundo. E lembro que hoje é o dia mais importante da sua vida. É o hoje, é o agora, é o que você está fazendo. Meus amigos e amados irmãos, eu fico feliz de você estar comigo até o fim. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa cada vez mais levar ingredientes de satisfação para você, que você tenha uma vida soberana com Deus. O meu muito obrigado e que Deus o abençoe.